Oi, gente, meu nome é Islânia Ellen e vou falar um pouco sobre a biografia do grande poeta Manuel de Barros. Manuel Venceslau Leite de Barros nasceu em Cuiabá, no Mato Grosso, no dia 19 de dezembro de 1916. Ele foi um poeta brasileiro pertencente à terceira geração modernista, também chamada como a geração de 45. Ele é filho do João Venceslau de Barros e Alice Pompeu Leite de Barros. Passou boa parte da sua infância em um colégio interno, em Campo Grande. Em 1937, ele publicou seu primeiro livro de poesias, intitulado de Poemas Concebidos Sem Pecados. Posteriormente, ele mudou-se para o Rio de Janeiro e lá formou-se bacharel em Direito em 1941. Após o término dos estudos, da faculdade, estudos universitários, ele publicou, no ano seguinte, o seu segundo livro, com o título de Face Imóvel, em 1942. E em 1946, o livro Poesias. A partir de 1960, após o casamento com sua esposa Estela, na qual ele teve 3 filhos com ela, Pedro, João e Marta, ele passou a se dedicar mais à sua fazenda no Pantanal, onde ele criava gado. Além disso, ele é um autor de mais de 20 livros e consagrou-se mesmo como poeta no país entre as décadas de 80 e 90, quando Milor Fernandes começou a publicar suas poesias nos melhores jornais do país. Além disso, Manuel de Barros ele tinha formação cosmopolita. Viajou para a Bolívia, Peru e Nova York e era bem familiarizado com a poesia modernista francesa. Ele recebeu o prêmio Crítica/Literatura, concedido pela Associação Paulista de Críticos de Arte. E recebeu também o prêmio Jabuti, 2 vezes, por sinal, com as obras O Guardador de Águas e O Fazedor de Amanhecer. Sim, podemos dizer que seus leitores não são apenas brasileiros, tendo em vista que Manuel de Barros ele publicou diversas obras, traduziu diversas obras e publicou em diversos países, como Estados Unidos, França, Espanha e Portugal. Assim, seus últimos anos de vida, Manuel residiu na região central de Campo Grande. Ele gostava muito de invenções verbais e neologismos, como eu me eremito. Neologismos são bem assim comuns em suas obras. Mais futuramente, ele realizou uma cirurgia, desobstrução do intestino, e infelizmente não resistiu. Manuel faleceu no dia 13 de novembro de 2014, aos 97 anos de idade, no Mato Grosso do Sul. E, assim, creio eu que alguns dos motivos, assim também dele ter falecido, certo que foi pela doença, mas eu acho assim que ele também estava muito abatido, porque levando em conta que os 2 filhos dele, o João e o Pedro, faleceram primeiro que ele.
Então, eu acho que isso foi um impacto muito forte para ele, né? Foram duas tragédias que eu acho que mexeram muito com ele. O Pedro, que é o primogênito, ele morreu de AVC, teve uns 3 derrames e não resistiu. E o João, ele morreu primeiro e morreu de um acidente de avião, acidente aéreo. Então, eu acho que isso mexeu muito com ele, sabe? Eu vi uma entrevista com a filha dele, a Marta, que quando aconteceu essas tragédias, ele não tinha muito assim ânimo de viver. Ele realmente estava muito abatido. Não saía mais de casa. E ela conta também que eu vi, não, na verdade não foi ela que contou. Eu vi na pesquisa que eu estava fazendo que era como se ele tivesse morto tanto fisicamente como a alma dele também estivesse morrendo, né? Uma observação é que em 1986, o poeta Carlos Drummond de Andrade, ele concedeu o epíteto para Manuel de Barros de maior poeta brasileiro vivo. Afinal, um gênio se reconhece em outro, né? E uma curiosidade sobre Manuel de Barros é que ele não gostava de dar entrevistas por meio da fala. Ele fala isso porque ele prefere que os jornalistas mandem as perguntas, encaminhassem as perguntas inicialmente para ele responder elas por meio da escrita. Porque ele fala que é por meio da escrita que dá para evitar o erro comum da precipitude. Eu acho muito interessante quando ele fala isso. E ele diz também que ele sempre quer ser perfeito em tudo, sabe? Então, eu gostei muito de ler Manuel de Barros, eu realmente indico, porque é uma linguagem simples. Ele também utiliza em seus poemas muito as figuras de linguagem sinestesia, às vezes metáforas também. Ele gosta muito de desacostumar o olhar, de reinventar as palavras. E é uns poemas assim que te prendem, sabe, na leitura, porque você vai lendo e você quer saber o que é que ele escreve depois, entendeu? No outro poema você fica curioso para saber o que é que ele vai escrever adiante. Então eu gostei muito. Eu vou ler agora um poema. O nome do poema é 19 e fala sobre a infância. Ele é do livro As Ignorâncias. O rio que fazia uma volta atrás da nossa casa era a imagem de um vidro mole. Passou um homem e disse: essa volta que o rio faz se chama enseada. Não era mais a imagem de uma cobra de vidro, que fazia uma volta atrás da casa. Era uma enseada. Acho que o nome empobreceu a imagem. Então, esse poema, ele, como eu já falei, ele retrata a infância, né? E você pode perceber que ele meio que tem uma visão do eu criança, porque ele é bem assim, ele admira as crianças, digamos assim. No caso aqui, ó, quando ele diz o rio que fazia uma volta, ele está meio que se remetendo ao passado. O verbo fazia, né? Ele é como se fosse remetendo uma lembrança do passado, tipo, fazia, hoje não mais. Então, ele meio que retira a palavra de seu uso comum. Ele coloca o modo de ver o mundo da criança, como se fosse mais ou menos isso. Então é isso, Manuel de Barros ele usa bastante essas características nas suas obras. E ele geralmente ele costuma retratar de assuntos cotidianos e regionais. E é isso. Espero que vocês tenham gostado, que tenha ficado esclarecido bem
compreensível e obrigada pela atenção.